você acha que nessa nova China o governo não vai mais conseguir sustentar e induzir a economia com aqueles seus pacotes de estímulos como se fazia no passado? E isso, na verdade, era um dos grandes triggers para o preço subir da commodity. Você acha que isso não acontece mais? Eu acho que o desafio é diferente. E aí Tá. quem pode ajudar melhor é o Motinha. Uhum. Porque o que o país precisa para crescer? Um dos pontos é a inflação. Não a inflação descontrolada, mas você precisa ter um consumo maior. A economia chinesa é uma economia parecida com a brasileira. Ela é pautada no consumo. Então, a população precisa consumir, por isso que o governo tem tem um indicador lá de Credit Impulse para ver quanto de grana que ela está colocando no mercado. E no último ano e meio, o Credit Impulse não trouxe resultado. Por quê? Porque as pessoas passaram dificuldades na pandemia. Então, eu não preciso de 3 apartamentos. Eu preciso ter grana no banco para eu segurar se vier algum outro enrosco aí no futuro. Então, para a China voltar a crescer da maneira que ela quer, ela precisa gerar inflação. Só que ela está vindo de uma deflação de 0,8%. Como que ela vai gerar uma inflação que ela tem como meta 3%? Ela vai precisar gerar uma inflação de 4%. Como que faz isso? Ela tem uma capacidade ociosa na indústria hoje, que ela precisa reduzir essa capacidade ociosa. Para isso, ela precisa atrair investimentos. Mas se ela traz investimentos na indústria, ela vai ampliar a capacidade ociosa. Então, o mundo precisa crescer antes da China. Aquilo que era normal a China acelerar e o mundo acompanhar, agora precisa ser o contrário. O mundo precisa acelerar para a China acompanhar. Agora, a China está com um problema grande, que é gerar inflação e a moeda da China. Como aquela última vez que eu vi, o Ian estava 7,30. Sei lá quanto tempo que não chega nesse patamar. Isso é ruim para a China. É ruim, porque encarece as coisas lá na China, podem causar fuga do capital. Então, e o outra, cenário fica a relação no cenário de Trump. Entendi. O cenário mudou não completamente, mas mudou bastante do que era. Dá para dizer isso, Mota? Não, na verdade, eu pegando o que o Alê falou, eu tenho uma cabeça meio diferente. Eu acho que a China quer que o câmbio ande. Como, poxa, a inflação mensal na China anual é 0,2%. Não é 2%, a meta é 3%, é 0,2%. A meta é 3%? É, a inflação está 0,2%. 0,2%. Ao ano, não é no mês não, tá? E hoje eu vejo a China precisa de estímulo, precisa diversificar a sua base de crescimento, é mais consumo. Eu acho que a China ainda está no risco de cair na armadilha da renda média. Quando eu vejo a China hoje, o problema da China é estimular o consumo do chinês, que está sem confiança nenhuma, porque todo o seu patrimônio, da sua poupança, veio sendo corroída pela queda dos preços imóveis. Então, hoje, eu vejo a China podendo acompanhar as outras moedas asiáticas. Poxa, o Yen está quase 161. O Yen perdeu 53%, sei lá, em 10 anos. A moeda da Tailândia, todo o Sudeste Asiático está usando o câmbio, está andando o câmbio. Eu acho que a China também quer usar o câmbio. Só que a China tentou fazer esse movimento em 2015 de fazer uma desvalorização coordenada e deu tudo errado. Foi fuga de capital. Então, eu vejo a China hoje tentando utilizar o câmbio também para poder ganhar competitividade externa, poder ganhar literalmente mais competitividade. E a inflação da China não é problema. Então, se tem algum lugar que ela pode... o trade-off. Vou deixar o câmbio andar, vai bater na minha inflação. Pô, ainda bem que vai bater. Não é ainda bem no sentido de, deixa... como o Alê falou, que a inflação a 0, qual é o incentivo do cara consumir? Mas a 2, deixa eu me antecipar antes que esse preço suba. Não é nenhuma escalada, não. Estamos falando de coisas modestas. Eu estou com esse viés, tá? No sentido da China, ela quer deixar o câmbio andar. A minha preocupação, eu concordo 100% nisso que você falou, e a China precisa, com essa perda de market share, assim, com essa história do nearshoring, os países se aproximando, se reindustrializando, não chega a ser um processo estrutural, mas nessa tentativa, a China ela tem um grande risco de perder mercado em muitos produtos. Né? Não produtos que sejam baratos, mas existe uma competência em produtos médios, vamos colocar assim, manufatura média. Só que a China, como ela é muito demandante de matérias-primas, a minha preocupação é o câmbio anda, como que ficam as margens na China. Então, isso acaba sendo um problema para a indústria privada. Então, a minha preocupação com relação ao câmbio é esse. Por isso que eu acho que é um jogo de xadrez um pouco complicado, porque vamos pegar, por exemplo, a soja. A soja ela vai importar soja do Brasil e dos Estados Unidos. Ela importando com câmbio de 7,10,
ela vai ter um custo de processamento com lucro lá de $10 por tonelada. Se esse câmbio vai para 7,30, esse lucro já vira zero ou fica negativo, como é o que está agora. Isso pode desestimular a compra lá. E se ela precisar consumir, ela vai ter que bancar essa conta de algum lugar. Então, como que vai ficar esse jogo de xadrez? Que é um dado que eu acho que está sendo pouco divulgado. Sabe qual foi a queda de lucro das refinarias de petróleo privadas na China no último ano? Não tem nem coragem de chutar. Nem eu, Eu chutaria nem eu. 50%. Nem eu. 158%. Nossa. Foi a indústria que mais sofreu na China, foram as refinarias privadas. Uma queda de 158% no lucro. O setor de minério de ferro, as indústrias que produzem aço privadas, tiveram uma queda de quase 60% no lucro. Carvão, 70% de queda. Agrícolas, 30%, 35% de queda. Grande parte disso é o câmbio andando. Então, a minha preocupação é essa. Ela precisa ganhar competitividade para não perder o market share, precisa gerar a inflação local, mas ela vive um jogo de xadrez com relação às margens da empresa, das indústrias privadas. Faz sentido. Eu acho que o governo não consegue segurar o tranco dele e das indústrias. É bom conversar com a Lê, que nunca passou Não, isso pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. Eu ainda pensava que, poxa, boa parte da indústria do capitalismo chinês era um governo chinês. Tipo, a maioria das empresas sempre tinha o governo chinês como sócio. Então, sempre tinha o respaldo do governo chinês. Não, elas têm as privadas, tanto que as cotas de importação que são liberadas para a China, que são graduais, é o governo que decide, e é uma briga de facão enferrujado no escuro para ver quem que leva aquelas cotas. Existe até um mercado meio que paralelo para venda de cotas. Quando a China vem e diz assim, olha, eu não quero especulação na minha bolsa. O que ela está querendo se referir? A justamente esse tipo de trade que acontece no paralelo. Eu ganhei uma cota para importar 1 milhão de barris. Você não conseguiu a cota. Matinho, eu te vendo essa cota aqui por X valores. É tipo aquele cara que chega na fila do ingresso e fica do lá, show. Fica lá antes e depois vai pro outro que não tem. Comprei 4 porque você vai? Não. Exatamente. Então, acontece isso muito na China. Essas cotas elas são disputadas na briga mesmo. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.